ideia para resolver esse problema aqui. Quando a gente fala de momento angular, de modo geral, não estamos buscando a ação de forças externas no objeto. Apesar de que a gente sabe que esse planeta vai agir com uma força gravitacional sobre, né, o objeto, talvez até sobre a nave. Mas o que nos interessa aqui é coisas relacionadas ao objeto, né? Porque o problema nos pede o ângulo. Então, vamos deixar isto bem evidente aqui. Muito bem. Muito bem. Agora, nós podemos pensar alguma coisa sobre o fato de que existe conservação do momento angular aqui nesta rotação. Toda rotação, né, em especial quando a gente está trabalhando com planetas, a menos que hajam forças externas, né, vai existir isso. Vai existir a conservação do momento angular, beleza? Uhum. Da mesma forma que tem conservação do momento linear, a menos que hajam forças externas, a gente vai ter conservação do momento angular também. Então, a gente sabe que o momento angular ele é normalmente representado pela letra L, né? E ele é um vetor, então L inicial é igual a L final. Muito bem. Muito bem. E o que é L, né? L, por sua vez, a gente sabe que sozinho é R vetorial P. Ou seja, dá para escrever ele como a distância radial, produto vetorial com o momento linear do objeto. Lembrando que o momento linear também é um vetor, porque depende do ângulo. Tudo isso aqui é vetor. Beleza. Quando nós estamos falando de distâncias, daí vai depender em qual momento em específico estamos estudando isso aqui, né? Se nós estivermos estudando aqui inicialmente, né? Talvez você não tenha momento linear, mas quando essa parada entrar em órbita, aí você vai ter um momento angular associado. Bem, vamos ver essas coisas aos poucos aqui. O importante é desenvolver mais um pouquinho o momento angular aqui. O momento linear que aparece na equação do momento angular é o próprio momento linear que nós já estamos acostumados, né? No nosso caso, quem que é essa velocidade aqui? Vai depender em qual momento você está pensando. Nós estamos falando do L1 e momento angular inicial. Você vai ter a distância vetorial, a massa do objeto, né? Eu acho que ele chamou de MI de instrument, algo assim. Vezes essa velocidade, eu não sei, ela também deu um nome, né? Não, mas ele sai com uma velocidade. Ah, aqui deu sim, V0. Eu coloquei um vetor em cima da massa. Resolvi assim. Beleza. V0, né? V0 vetor. Que a gente pode chamar de... Bem, como a gente está interessado no ângulo, né? O ângulo é justamente uma das características dessa velocidade aqui, né? Então é bom já deixar isso claro. Eu vou dizer que é V0, é um vetor, né? Então é V0 cosseno θ, V0 seno θ. Como qualquer decomposição de vetor, certo? Você pode explicar a decomposição de vetor? Sério, velho? Sério? Então a gente vai ter que voltar muita matéria, cara. Lá do ensino médio, isso. Triângulo, essas coisas aqui, de seno, cosseno, tangente, você não lembra? Mas isso é decomposição de vetor? Sim. Por isso que tem o seno e o cosseno ali, né? E você tem um vetor,
que pode ser a hipotenusa do seu triângulo, que você tem a componente horizontal dele, que você tem a componente vertical dele, aqui está o ângulo, vamos chamar esse cara de V0, ou de qualquer coisa que seja, V, dane-se que a gente chamar. E digamos que a gente tenha, então, o vetor, temos o ângulo, que é o nosso caso aqui, por exemplo. Como é que a gente faz para achar as componentes que representam cada uma das dimensões desse vetor aqui? Você pode lembrar que num triângulo retângulo, seno de θ é igual a cateto oposto, dividido pela hipotenusa. Então, quem é o cateto oposto? É justamente esse vetor vertical aqui, que é o, podemos chamar de VY, V0Y. Ah, tá. Só a trigonometria. Exatamente. Ah, tá bom. V0Y por V0. Então, se a gente isolar para encontrar a componente, V0 seno θ. E aí você pode fazer o análogo para o cara da horizontal, que seria o cosseno. Beleza? Uhum. Tá. Entendido? Muito bem. Então, essa é a nossa decomposição. Agora, vamos pensar algumas coisas aqui. Em qual momento, né, nós estamos interessados para encontrar essas coisas? Nos dois, na verdade, né? Tanto no momento inicial quanto no final. Daqui vai surgir alguma relação para os nossos ângulos. Então, vamos pensar no momento inicial aqui. Eu devia te chamar de RI, esse cara. Beleza. Então, como é que a gente pode pensar esse problema? Podemos pensar que a distância inicial, de acordo com o enunciado aqui, é 5 vezes, esse negócio aqui mede 5 vezes RP, e tem mais um RP aqui, então 6 vezes RP, certo? Uhum. Eu posso ter entendido mal, mas é 6 ou é 5? Com o MI, quando a distância é RP, não, é só 5. Isso aqui é 5. Tá? 5 do centro de massa, que é onde realmente nos interessa. Então, eu posso dizer que a distância... roxo, não. Igual a 5 R planeta. Bem, eu vou fazer o seguinte, já que a gente já entendeu que esse é um problema num plano de giro, eu não vou ficar me preocupando muito com as questões vetoriais, porque a gente sabe que num giro, o vetor resultante, ele é sempre perpendicular ao giro, né? Por exemplo, é a tal da regra da mão direita, não sei se eles falam disso aí na Suíça, mas no Brasil a gente foca muito na regra da mão direita, onde o teu dedão indica a direção do teu vetor, momento angular, ou vetor torque, vetor de giro, todas essas coisas que envolvem giro. Por exemplo, digamos que a sua mão indique o plano de giro das coisas aqui, né? Uhum. Nós estamos vendo tudo isso num plano que seria a nossa folha aqui, né? Toda essa rotação vai acontecer aqui, meu, mas que desgraça de cachorro, tá louco. Velho, brasileiro, eu não sei o que tem, que gosta de criar cachorro e não gosta de treinar eles, cara. Late pra tudo quanto é coisa, umas coisas de maluco. Aí na Europa os cachorros só latem quando devem. Aqui, uma loucura. Anyway, eu estava falando que se está tudo acontecendo neste plano da folha que eu estou te mostrando aqui, é porque o giro, o vetor momento angular, ou vetor torque, ou qualquer coisa que você esteja relacionando a giro aqui, até mesmo velocidade angular e tal, seria 90 graus com o plano aqui. Ou melhor dizendo, na notação que a gente está acostumado na física, pode ser tanto para dentro quanto para fora do plano, certo? Isso vai depender para onde, no sentido que está girando, né? Como essa coisa está girando no sentido anti-horário, então seria esse aqui. O vetor momento angular, né? A menos que tenha um sinal de menos, aí, alguma coisa assim, ele vai apontar para a nossa direção.
entendeu? Em direção ao Uhum. nosso rosto aqui, beleza? Uhum. Você pode perceber isso pela regra da mão direita. Coloque o seu dedão apontando para o seu rosto, né? Pega a sua mão, coloca o seu dedão apontando para o seu rosto e Uhum. gire os dedos da sua mão, assim. Os outros 4 dedos da sua mão, se você não for o Lula. Vai estar girando no sentido anti-horário, certo? Uhum. Muito bem. Então, agora, produto vetorial com a nossa velocidade, que eu já chamei de V0, né? Só que esse V0 eu também já dei, não só a velocidade, como a massa, né? Eu também já dei essa característica vetorial dele aqui. Certo? Uhum. Vezes a massa. Porém, aqui as coisas elas ficam um pouco confusas no primeiro momento. Por quê? Porque, bem, de novo, né? Por isso que eu não quis falar muito de características vetoriais aqui. Porque se a gente está falando de raio, né? Não posso ter, vamos dizer assim, eu não posso ter raio e x e y no mesmo vetor. A gente está falando de coordenadas diferentes. Mas uma vez que a gente sabe que tanto o raio quanto x e y estão no mesmo plano, a gente já sabe que a resposta desse vetor aqui vai estar no plano perpendicular a ambos, a xy e a r. Portanto, depois que você faz o produto vetorial aqui, que, pensando em escalares, é simplesmente fazer a multiplicação dos módulos, já que eles são perpendiculares, a resposta vai ficar assim, ó. Vai ficar 5RP, o módulo, né? Beleza? Uhum. E vezes o que exatamente? Vezes a massa, vezes a velocidade, e agora, vezes o seno do ângulo, porque quando a gente está fazendo produto vetorial, a gente pega sempre esse seno externo, esse ângulo externo do ângulo inicial, então vai ser seno do ângulo inicial, porque é um produto vetorial. O produto escalar, se você lembrar, ele é assim, né? Por exemplo, o V é igual a módulo de U, módulo de V, cosseno do ângulo, lembra? Isso aqui é Uhum. a fórmula do produto escalar. A fórmula do produto vetorial é assim: módulo de U, módulo de V, seno do ângulo. Então, por isso esse seno aqui, entendeu? Uhum. Muito bem. Então, e como o vetor momento angular é um vetor, temos que colocar a direção, que é perpendicular ao R, perpendicular ao XY, ou seja, a direção Z, a direção fora do plano, vindo na nossa direção. Beleza? Uhum. Tá bom. Ou você poderia dizer que isso aqui é 0, 0 e isso, né, para indicar que está na direção Z, também serve. Muito bem. Tá aí. Alguma dúvida quanto a essa primeira obtenção aqui? Não, mas eu acho que eu não conseguia fazer isso sozinho, eu acho. Sem problemas. Estamos aqui para te ajudar nisso. Agora, vamos ver. Isso aqui é só o momento angular inicial. Agora vamos ver o momento angular final. Beleza? Uhum. Muito bem. O momento angular final também vai ter características da mesma forma. Só que qual é a ideia? Isso aqui foi o momento inicial, né? Vou até escrever aqui. Inicial. O final, ele não vai estar nessa distância longuíssima aqui, né? Ele vai estar mais por aqui. Ou seja, ele vai estar girando, como você falou, Graze aqui, né? Coladinho. Uhum. Muito bem. Ah, então o raio já não é 5RP, agora é só RP mesmo. Produto vetorial com, de novo, né? Massa não muda, vezes essa velocidade final. Muito bem. Agora, como é que vai ficar a nossa situação? Bem, eu quero fazer um esboço do que acredito que vai acontecer aqui. O objeto já está Graze.
certo? Uhum. Como tudo que tem velocidade, ele tem uma velocidade que é tangente à circunferência. Uhum. Muito bem. Se é tangente à circunferência, então, por característica aqui de uma reta tangente, a gente sabe que vai ter esse ângulo, vai ter esse vetor que é normal. O vetor tangente é sempre normal a um vetor de força centrípeta, vamos dizer assim, né? Ou seja, ele é sempre normal ao raio, né? Ele é sempre normal ao raio da circunferência. Beleza? Uhum. Então, nós temos essa característica aqui de 90 graus a um ângulo que nós poderíamos associar aqui. Beleza? Grava essa informação do 90 graus aqui. Uhum. Muito bem. Então, maravilha. Vamos colocar aqui RP de novo. Vamos colocar aqui a massa, a velocidade final. E agora aqui entraria o seno do ângulo, certo? Só que como é 90 graus, pois é tangente ao raio do círculo, então vou colocar seno de 90. Tu sabe quanto é o seno de 90? Ahn, Ângulo notável, tem que saber de cor. É 1. Beleza? uhum. Muito bem. Então vai ser isso, vezes de novo, ou melhor, eu posso deixar, vezes tanto faz. Indicando aqui que a direção de novo é normal, né? Ao plano que nós estamos vendo o giro acontecer. Beleza? Uhum. Momento angular, tal qual lá na outra situação. Muito bem. Ótimo. Agora que nós temos tudo isso, nós podemos juntar, né, essas duas soluções que nós obtemos, uma vez que existe a conservação do momento. Certo? Agora, a gente pode. Bem, o que dá para fazer aqui? Ainda não dá para achar o ângulo, porque RP nós temos, o M1, eu chamei de M1, mas é MI, né? MI, massa do instrumento, né? MI nos foi dado no enunciado, né? Mas a velocidade final não nos foi informada no enunciado. Né, ó? Ele só informou raio, massa do planeta, massa do instrumento, velocidade inicial, está pedindo ângulo, Uhum. mas não informou a velocidade final. Então, de alguma forma, a gente precisa ainda encontrar a velocidade final. Ok? Como é que a gente vai encontrar essa velocidade final? Bem, a gente poderia partir para expressões de segunda lei de Newton, né, com massa vezes aceleração, ou partir para expressões de energia. Vai depender o que for mais fácil para a gente. Se nós estamos preocupados, assim, de modo geral, a gente tem que ver se estamos preocupados com as características vetoriais dessa velocidade ou não. Né? Uhum. Nós não estamos preocupados com a direção e sentido dessa velocidade, apenas com a sua intensidade, porque se nós isolarmos aqui a velocidade, né, final, ou isola o seno do ângulo, né, que é o que a gente está interessado, o seno, a gente vai ficar com V final dividido por V inicial sobre 5, certo? Uhum. Então, veja que em nenhum momento aqui nos interessa direção e sentido das coisas. Belezinha? Uhum. Portanto, quando a gente não está interessado em direção e sentido, a gente fala de energia, certo? Muito bem. Vamos falar de energia, então. Vamos falar de conservação de energia. Normalmente, quando a gente tem um problema como esse aqui, né, a gente sempre trata de conservação de energia junto com conservação de momento. Lembra na outra aula que a gente usou as duas coisas Uhum. juntas? Isso. Uhum. Então vamos falar de conservação de energia.
O problema é que conservação de energia, quando a gente está falando de órbitas, é uma coisa que causa alguma confusão, porque tem uns sinais negativos e tal, né? Mas é só decorar, beleza? Uhum, Então, conservação de energia, já que o momento conserva, a energia pode conservar ou não, né? Mas aqui não tem por que não ter conservação, uma vez que você está no espaço, não tem atrito, né? Não tem nada. Então você pode dizer que a energia inicial é igual à energia final. Energia inicial e final nessas condições aqui, nós estamos falando basicamente de energia cinética e potencial gravitacional. Não tem como ter outra. Agora, energia cinética é a parte mais fácil do problema, porque é sempre velocidade ao quadrado sobre 2. Até por isso que a gente não precisa se preocupar com um sinal, com um vetor, com coisas assim, que tá ao quadrado, né? uhum, A questão aqui está na energia potencial gravitacional, né? A energia potencial gravitacional, ela tem esse sinal de menos. Eu quero que você decore uma coisa. Isso vai te ajudar, tá bom? uhum, Decora que esse sinal de menos, eu já falei para você sobre isso, por sinal. Esse sinal de menos na física, ele tem a ver com estado ligado. Ou seja, quando duas partículas estão ligadas, elas estão juntas e tendem a permanecer juntas. Tudo que é estado ligado na física, por exemplo, um elétron orbitando um próton, ou um pulso potencial, as energias elas surgem negativas, elas aparecem negativas nas equações, beleza? uhum, Agora aqui, qual que é a distância inicial? É aquele 5P que a gente falou, 5RP. E aqui vai ser simplesmente, ou menos não, continua ligado, só que com menos energia. Ou melhor, isso aqui é um ponto de vista meio estranho, mas com mais energia, apesar de ser um número negativo. Beleza? uhum, Então tá bom. Nós estamos aqui falando da nossa massinha, né? Se movendo. Portanto, aqui dá para a gente isolar aqui o que a gente estiver interessado, né? Note que, uma vez que a gente tem essa expressão aqui, seno de θ igual a VP sobre 5V0, se a gente isolar o VP e o V0, ou só o VP, que é o VP, tô falando errado, VF, V final, né? Se a gente isolar só o V final aqui, não sei se isso é mais fácil ou não, mas se isolar só o V final, pronto. É só substituir naquela expressão que a gente encontra a resposta. Beleza? Dá uhum, para simplificar muita coisa aqui, ó. Esse. Não é muita coisa assim, não. Mas deu para simplificar algumas coisas aí. Vamos deixar o VF sozinho. Então, VF vai ser igual a V0 ao quadrado sobre 2 menos GMP 5RP. Agora eu vou passar esse outro cara lá para o outro lado, para poder deixar o VF sozinho. Tudo bem? uhum, Mais GMP sobre RP. Bem, dá para juntar esses dois aqui claramente, né? Porque isso aqui é 5 GMP sobre 5RP. Então vai ficar 5 menos 1, 4. Ah, claro, né? Tudo isso aqui ainda está ao quadrado sobre 2. Então, agora eu posso passar esse 2, abrir uma raizona, V0 ao quadrado. Opa, esse 2 tem que estar dentro. Então, ele corta com o primeiro ali, vai ficar V0 ao quadrado. E aqui eu disse que ia ficar 4, então com vezes 2 vai ficar 8. Continhas de matemática básica, beleza? Depois tu pode verificar aí. Eu também não vou fazer toda a matemática. Isso aqui eu sei que você sabe fazer. Muito bem. Passei esse 2, fez tudo a raiz quadrada.
Então, esse 2 cortou esse e multiplicou um 4 que tinha aparecido aqui. Essa soma virou 8. Muito bem. Agora que a gente tem essa expressão, a gente pode vir aqui. Cadê? Aqui. E substituir o VP por isso. Então, eu vou apagar essa parada aqui. Deixar mais centralizadinho. Pronto. Agora, para encontrar o ângulo, é só fazer o arco seno disso, beleza? E aí Uhum. você acha o ângulo. Tudo bem? Então, tudo Uhum. se baseou na mesma coisa da aula passada. Na aula passada, a gente viu um momento linear, né? Então, a gente teve que usar a conservação de energia. Conservação de momento. Aqui a gente usou conservação de momento angular e conservação de energia. Beleza? Eu acho que a coisa mais difícil é saber, bom, saber qual fórmula que tem que usar. Tipo, eu não sei quando que eu tenho que ir de um etapa para o outro. Eu acho que. De modo geral, na física, você vai ter que usar conservação, cara. Ainda mais num problema como esse, que tem uma situação final e inicial que a gente sabe que se conserva tudo, entendeu? Uhum. Então, a conservação ela é um vínculo que sempre vai te trazer relação entre os objetos. Mas aí, eu fiz por energia, dava para fazer por força. O que mais tu usaria além de energia e força na física? Não tem, né, opção. A questão é que o que poderia causar alguma dúvida aqui no começo era, poxa, vai ter uma força, né, que atrai o bichinho e tal. Pô, a lista é de momento angular, né? Então você tem que pensar, pô, provavelmente alguma coisa de momento angular tem a ver aqui. Entende o que eu quero dizer? Uhum. Isso. Aí as equações do momento angular são essas, não tem muito o que fazer. Beleza? Uhum. Conservação de momento angular, conservação de energia. Vamos para a outra, então. Hum, vamos ver. Tem algum problema ali que queira mais especificamente? Ou pode ser o Não, 2 mesmo? pode ser o dois. Eu quero que você sempre tente fazer esses problemas, né? Senão vai virar Né, é que videozão eu isso. não teve tempo para fazer, que eu já tenho 10 outras classes agora e tem meu primeiro exame que tá acabando aqui, começando agora. Então não teve tempo. Beleza. É só porque é melhor para você. Uhum. Vamos ver aqui o problema 2, então. Probleminha 2. Bem, eu acho que era isso, né? Que o problema queria ali naquele outro lá. Né? Uhum. Então, eu acho que tudo tinha que fazer. Agora, ele pedia só o ângulo, né? Além disso. Agora aqui, mesma coisa, né? Ó, uma locomotiva de massa ml corre num movimento uniforme horizontal circular, uma pista de raio RT e massa MT. A pista forma de, forms the ring of an otherized massless wheel. Tá bom, deve ter alguma coisa a ver com a estrutura do negócio aqui. Que é livre de rotação sem fricção sobre o eixo X. A locomotiva começa do repouso e acelera sem deslizar. Então, significa que a aceleração angular está associada com a aceleração linear. Para a final velocidade é V relativa à pista. Qual é a velocidade final da locomotiva relativa ao chão? Essa é relativa ao chão. Muito bem. Então, de novo, a gente está falando de conservação de momento angular. Momento angular antes, vai ser igual ao momento angular depois. E por quê? Né? Por que que conserva o momento angular? Porque não tem uma força externa agindo. Beleza? Não tem nenhuma força externa a esse sistema da roda e do trenzinho agindo. Ok? Uhum. Muito bem. Então, é isso. Portanto, a gente pode dizer que o momento angular. Na verdade, eu falei força externa, mas no caso de momento angular é torque, né? Tem que deixar claro isso. Mas claro, o torque é causado por uma força, então. Né? Muito bem.
Qual é o momento angular inicial desse sistema? É o momento angular dos sonhos, porque ele estava em repouso. Então, significa que o momento angular inicial é zero, Uhum. porque se a velocidade é zero, o momento angular inicial é zero. Agora, quem que é o momento angular final? Bem, ele falou alguma coisa sobre o raio da pista, né? RT. Ele falou a massa também? Da pista? Louco. Esse negócio de massa da pista eu achei meio estranho. A gente tá pensando no trenzinho. Ah, que curioso. Bem, então L final vai ser quem, né? Vai ser o raio que a locomotiva faz ali com o momento, né? Que a locomotiva tem. Beleza? Que Uhum. obviamente vai ser o raio da pista Vezes com a v massa da dois. locomotiva vezes a velocidade da locomotiva, que, por sinal, ele não cita. Então, obviamente, a gente vai ter que, de alguma forma, transformar essa velocidade, né, ou interpretar ela como alguma coisa que o problema está pedindo. O Uhum. problema pede uma velocidade. Só que essa velocidade aqui, ela, ela é o quê? Ela é relativa ao chão, ok? Porque eu estou Uhum. considerando simplesmente uma velocidade ali de um sistema parado, né? Uhum. Ok? Quando eu penso assim, eu crio esse meu VL aqui, eu estou pensando nessa velocidade relativa a algo que está parado, que no caso é o chão. Então, Uhum. o problema está pedindo justamente isso, quem é a VL. Ou eu vou chamar de VF, então, né? Já que ele chamou de VF. Mas é que tem duas VFs, né? Mas tudo bem. Vamos chamar pelo que o problema pediu mesmo. Beleza? Uhum. Certo. Então, agora, o que que a gente vai ter que pensar aqui? A princípio, eu não posso simplesmente isolar a VF aqui, porque eu não tenho quem é o momento. Eu não tenho quem é o momento do total aqui da parada. Tipo, como é que eu posso dizer isso aqui? Eu estou falando da conservação aqui, né? Se eu falar LI e LF, eu estou falando da conservação do momento do, da locomotiva, ok? Da locomotiva. Só que o momento não é só o momento da locomotiva, porque a pista também entra como um objeto aqui para que tenha momento no sistema. Isso é meio estranho, mas é o que acontece. Por exemplo, se você lembra aquelas questões que a gente estava fazendo de momento linear? Se você dá um Uhum. tiro, né? Digamos que você deu um tiro. O momento linear, o sistema como um todo, não é só a bala, é o revólver também, beleza? Então, Uhum. para ter conservação de momento aqui, tu vai ter que dizer que o momento da bala mais o momento do revólver se conserva, ok? Uhum. Então, aqui você vai ter que dizer que o momento da pista, que ele está chamando de track, né? Uhum. Mais o momento do trem, que ele está chamando de locomotiva, se conserva, ok? Pegou a ideia? Então Uhum. agora a gente vai ter que entender também como é que o momento da pista se dá, beleza? Cara, eu preciso ir no banheiro rapidinho. Quero que tu dê Uhum. uma pensada nisso aí. Volta em 5 minutinhos, ou menos.
LT mais LL é constante, quer dizer que angular momentum train mais angular momentum tool track. Angular momentum locomotive constante. Aí ele momento de inércia vezes a velocidade angular LF L0 LF RL RT vezes ML RT, which is the track, times mass RT R times E aí, meu velho, deu uma boa lida? Entendeu, Sim, mais ou menos? eu tava pensando em alguma coisa.
O, momento angular é inércia vezes a... Como que chama? A velocidade angular, né? Sim, você pode pensar dessa forma. Então, isso que tá aqui na nossa, no que você escreveu, não tem I, né? Ou eu tô pensando E de errado? inércia, você está dizendo? Sim, sim, I de inércia. Sim, é que o momento angular, ele pode, como várias coisas na física, ter várias equações, né? Por exemplo, o momento angular, ele pode ser, como eu te mostrei, o R vetorial Uhum, P, mas ele uhum. também pode ser I vezes a velocidade angular, ok? Ah, tá, As duas ok. coisas servem, beleza? Tá bom. Vai depender das características que você tem. Por exemplo, como a gente está falando aqui da roda, que de modo geral está parada, né? Uhum, Ela não vai ter uma velocidade. Bem, a princípio, ela não vai ter uma velocidade linear associada, porque ela roda, né? Mais fácil falar da velocidade angular dela, a princípio, uhum, certo? E também ela é um disco. Um disco a gente conhece o momento de inércia. O momento de inércia de um disco é mr quadrado, né? A menos que eu esteja errado. Ou é mr ao quadrado sobre 2? Acho que é só mr ao quadrado, né? É, é isso. Então, o momento de inércia de um disco, vamos chamar aqui de track, vai ser. Bem, como eu falei para você, né? É isso. Só que nós estamos falando da track e da track. uhum, Como nós estamos falando de um disco, então, massa vezes R ao quadrado. Isso vai aparecer naqueles problemas de polia também. Essas polias vão ter isso, tá? CMR quadrado. Ok? uhum, Beleza. É uma coisa decorada. Alguns, alguns momentos são decorados, beleza? É importante você decorar. Então, o disco, como ele aparece muito na física, né? O anel, isso aqui é bem um disco, né? Um anel, né? Porque não, ele não é fechado, é verdade, é verdade. O disco é sobre dois. Só que como a gente tem um anel, é só isso aqui, ok? uhum, Se uhum, fosse um disco, seria sobre dois, exatamente. Essa é a diferença de um para o outro. Aí vai ter o da esfera, vai ter o do cilindro, tem vários, mas o de disco e do anel são os que mais aparecem, especial do disco. Mas o anel é parecido com o disco, então a equação é bem parecida também. E a velocidade angular nós não temos, mas nós temos algumas informações da velocidade angular, porque a gente já sabe que a coisa não escorrega e tal, né? Então a velocidade angular está associada com a velocidade linear, de certa forma, né? Então, eu acho que a gente poderia deixar em termos da velocidade angular. Porém, como o enunciado ele não cita nada sobre velocidade angular, opa, eu pulei demais. O enunciado ele não cita nada sobre velocidade angular, mas ele cita essas velocidadezinhas lineares, e essas velocidadezinhas lineares estão associadas, né? Quero dizer, com certeza a velocidade linear do trem tem a ver com a velocidade linear do disco. Concorda comigo? uhum, uhum, Então, é melhor deixar em termos de velocidade linear. Essa é a ideia. Apesar de que não tem nada errado tu não fazer isso, ok? uhum, Mas a princípio tu não vai conseguir resolver o problema, só isso aí. Então vai ficar velocidade da pista, linear da pista, o que é meio estranho, né? Mas se tu pensar em relação ao chão, até que faz algum sentido. Dividir pelo raio da pista. De novo, porque o enunciado cita que nada escorrega e coisas do gênero assim. Beleza? uhum, Ah, muito bem. Então agora, se a gente pensar no momento como um todo, né? A gente pode escrever que o momento como um todo é o m, t, r ao quadrado, vt. Esse r, por sinal, é o r da pista de novo. R de novo aqui, então corta, corta. Ok? Vai ficar só isso aí. De novo, se a gente pensar que isso aqui é um vetor, de novo, na direção perpendicular, tá tudo. A gente não está muito preocupado com questão de direção nesse momento, pelo menos não até agora, né? Muito bem. Então, tem um detalhe aqui, né? Curioso.
que a gente sabe que se uma velocidade é para frente, a outra é para trás. Tipo, se o trem está indo para frente, ele joga a pista para trás, de certa forma. Uhum. Então, a gente pode associar um dos sinais negativos, tanto do trem quanto da pista. Vai depender para qual lado tu acha que a coisa está girando. Como me parece que o trem está indo para essa direção, o trem está andando no sentido anti-horário, então ele é positivo por definição. Negativo fica a pista. Beleza? Uhum. Beleza. Então, tá meio bagunçado tudo aqui, né? Então vamos recapitular as coisas. Vamos dizer que, vamos colocar assim, ó, voltando. O momento total, escrever total, para não confundir com track, é o momento da track mais o momento da locomotiva. Ok? Uhum. Beleza. Momento da track mais o momento da locomotiva. Vamos lembrar também que o momento total como um todo aqui, vamos chamar de momento total inicial, é zero, porque tá tudo parado no começo, ok? Outra informação Uhum. importante. E também a gente pode escrever aqui que o momento total final são esses caras que a gente acabou de calcular, certo? É o Uhum. momento da locomotiva, vou deixar na frente, né? Menos, porque o outro tá obrigatoriamente tem que girar para o outro lado, os momentos têm que ser. Se o momento inicial é zero, o momento final também é zero. Né? Isso é conservação, certo? A princípio, se não tem força externa, se o momento inicial é zero, o final também é. Isso a gente vai falar, Uhum. vai conferir isso ainda da força externa. Eu vou apagar isso aqui, jogar isso mais para cá. Pronto. Tá bom? Uhum. Beleza. Então temos mais um resultadinho interessante aqui. Agora, a questão é que a gente tem que encontrar a velocidade relativa ao chão, que é o VF, em função de coisas que a gente conhece. Ok? Muito bem. O problema é que a gente tem que tomar muito cuidado com as velocidades. Bem, a gente sabe que, por conservação, né? Isso aqui que a gente acabou de escrever também tem que ser zero. Por conservação de momento, isso aqui tem que ser igual a isso. Vou apagar aqui. Então, significa que tudo isso aqui tem que ser igual a zero a princípio. Daí você pensa, vamos isolar a velocidade f, que é o que o problema está pedindo. O problema é que tem coisas que o enunciado não deu aqui. Ele deu os raios, né? Até dá para Uhum. cortar esse raio a princípio. E vou ficar com VF igual a MTVT sobre ML. Só que agora esse VT, ele tem que ser escrito em termos das velocidades que nós estamos trabalhando aqui. As velocidades que ele cita no enunciado. Que no caso é a V relativa à pista. É isso, né, que ele cita, V relativa à pista. Eu Uhum. preciso escrever em termos disso. Bem, infelizmente eu não vou conseguir escrever isso para ti, tá bom?
porque já tá acabando a aula. Mas agora ficou aí na cara do gol. É só Sim, você dar uma eu tenho uma pergunta. pensadinha. Quando você começa um problema assim, você já sabe o que você vai ter que fazer? Tipo, Bem, sem. Sim. assim, quando tu me traz essas questões, diz, isso aqui é de momento angular, eu já tento jogar para as equações do momento angular, entendeu? Uhum. Mas eu também teria alguma dificuldade, mas é que eu tenho mais prática, né? Eu estudo isso aí faz muitos anos já, né? Então, meio que já vi problemas parecidos e tal. Aquela questão ali da pista ir para um lado e o carrinho para o outro é meio contraintuitivo, mas como eu trabalho com isso, isso acontece o tempo todo, entendeu? Uhum. Então, coisa assim, beleza? Mas, ó, eu tenho Ok. certeza que você consegue terminar essa questão sozinho agora. Tenho certeza. É Uhum. só tentar escrever a velocidade ali que falta em termos da que tu conhece, tá bom? Uhum. Então tá bom, cara. A gente se Obrigado. fala aí sábado. Valeu, tchau, Falou. tchau.